Olá amigos, bem-vindos a mais um Bebês e Tremoços. Hoje temos um episódio especial porque é um episódio sério. E o que é que eu quero dizer com um episódio sério? Hoje vou-vos apresentar uma marca que eu tenho quase a certeza absoluta que vocês não conhecem. E essa marca é a ARMV. A ARMV fabrica gatilhos eletrónicos para as vossas AEGs. Este é o gatilho mais avançado que eles têm, mas é só compatível com Gearbox tipo 2. Na caixa do ARMV Desire vem incluído a vossa unidade, a parte de topo e a parte de baixo. Vem incluído também um pequeno saquinho que traz autocolantes para pôr no tapa de plate e uma anilha dialética para vocês fixarem um gatilho na vossa Gearbox. O primeiro passo desta montagem é desmontarmos toda a nossa Gearbox e reparem que eu removi tanto o anti-reversal como aqui esta pecinha que faz o travão do gatilho, porque não vão ser necessários e nem sequer são compatíveis com o gatilho. Sendo assim, a primeira parte é instalar a placa principal na nossa Gearbox. É muito fácil, basta para tal instalarmos aqui, ok? Como podem ver, ela entra perfeitamente aqui no nosso espaço da Gearbox e depois pegamos naquele parafuso muito pequenino que fixa o gatilho e vamos pegar na nossa anilha dialética, que é esta pequena anilha que vem aqui no kit, e vamos a parafusar a placa à Gearbox. Temos aqui os nossos cabos postos. E agora, para testar se não precisamos alterar a nossa Gearbox, vamos só pôr aqui a parte de cima do gatilho e vamos tentar fechar a nossa Gearbox, só para ver se não há aqui problema nenhum. Como podem ver, o ARMV é um drop-in direto nesta Gearbox em particular, mas pode não ser o vosso caso, ok? Vocês podem mesmo ter que aparar estes dentes aqui e estas protuberâncias. E há algumas Gearbox ainda que têm aqui alguns pontos para segurar, tal como as amoebas, tal como as crytacs, vocês podem ter que desbastar essas zonas. Vamos começar a montar as nossas gears e o nosso anti-reversal. E depois passaremos a montar o sistema pneumático. Okay? Eu vou começar por montar o gatilho, porque é uma parte que se torna algo difícil de montar tendo as gears no sítio. Isto é a última peça a montar. Certifiquem-se em, antes de terminarmos o trabalho, que todos os cabos estão bem no sítio deles, ok? Depois de toda esta parte verificada, podem finalmente montar a vossa parte de cima do gatilho, ok? Com muito jeitinho, ok? E agora, vamos fechar a nossa Gearbox. Depois de fechada a nossa Gearbox, é só parafusar e está pronto. De referir que todos estes passos que nós estamos a tomar estão explicados com bastante detalhe no manual da ARMV, que é bastante completo desta marca. Para concluirmos a montagem, precisamos então do nosso tapa de plate e destas etiquetas. A ARMV inclui bastantes etiquetas para vocês poderem errar, ok? Para montarmos isto e para ficar a trabalhar corretamente, tal como vê no manual da ARMV, nós temos de ter uma distância daqui deste ponto até aqui. Esta distância deverá ser de 39 mm. Depois disto descolado, vemos mais ou menos o marco onde está, pomos lá o nosso autocolante e pronto. Depois é só virar a Gearbox ao contrário e montar o tapa de plate na sua posição original aqui na nossa Gearbox, ok? E a montagem está concluída. Agora é só montarmos isto na réplica e testar. Se tudo correu bem depois da instalação, deverão ter algo deste género: safe, semi e full auto. E agora vamos para o computador configurar o nosso gatilho com a ajuda da nossa interface USB. Depois de ligarem o USB Link e o Desire ao vosso computador, vai aparecer aqui no primeiro ecrã uma série de informações. No separador seguinte será onde mexemos em quase todas as funções do nosso Desire. Temos aqui a função de bateria, onde podemos definir que tipo de bateria é que estamos a utilizar. Podemos definir aqui que tipo de alerta é que queremos quando a bateria estiver em baixo. Podemos definir aqui a quantidade de Active Brake que temos. Podemos definir também aqui o ciclo de controlo. Além disso, temos também o número de tiros que são disparados em semi, se queremos ou não ligar o gatilho binário,
quantos tiros é que nós queremos no modo Full Auto. Temos também aqui a função de Burst, que podemos ligar ou desligar. Seguindo para baixo, temos aqui o nosso Precocking, que é uma das coisas que são mais utilizadas, ok, para termos um semi-instantâneo. Eu aqui tenho definido como sendo só para semi, mas podemos definir para todos os modos de disparo ou até desligá-lo todo. Depois aqui no Precocking, vocês podem definir exatamente o nível de Precocking que querem. Tenham em conta que têm que ter sempre a arma em semi ou em automático para fazerem estes testes de shots, porque se estiverem safe ela não dispara. Podem também controlar aqui em baixo o Rate of Fire da vossa réplica, ok? E tem aqui outra função muito engraçada, que é para vocês medirem o Rate of Fire da vossa réplica, para saberem exatamente quantas vezes é que ela está a disparar por segundo. Para tal, basta carregarem aqui, ele dá uns disparos de teste e passado algum tempo atualiza aqui em cima o número de rounds por minuto que ele está a dispensar. Tem aqui outra função também bastante curiosa aqui em baixo, que é o Sniper Delay. Temos depois este terceiro tab, que é o tab dos sensores, que se vocês forem mexer na nossa réplica, ok, ele vai mostrando o que é que vocês estão a fazer e como é que os sensores estão a trabalhar. No gatilho, exatamente a mesma coisa. Se vocês virem ali o gráfico, ele está a modificar o gatilho consoante vocês primem. Temos a opção de disparo High, temos uma sensibilidade normal, que dispara sensivelmente quando o gatilho estiver aqui, e temos a sensibilidade Low, que é basicamente quando o gatilho chegar mesmo lá ao fundo. E neste gráfico aqui ao lado, podemos ver o posicionamento atual da gear. Depois tem o tab dos diagnósticos, que é um dos tabs para mim mais interessantes deste software, onde vocês podem ver eletricamente a performance da vossa EG. Para isso, basta fazerem aqui alguns test shots e vão ver aqui estes resultados. À primeira vista nós podemos ver logo algumas coisas. Este motor não é grande coisa, se fosse esta linha seria mais linear, não teria este espigado aqui. Vale a pena vocês lerem um bocadinho o manual e perceberem exatamente como interpretar este gráfico, que é mesmo muito interessante. E agora, para finalizar, eu vou-vos dizer aquilo que acho que é bom e aquilo que eu acho que é mau e aquilo que acho que pode ser melhorado neste produto. As coisas que eu acho que são boas nisto. O software é muito bom. Dá para vocês configurarem um air trigger se quiserem, que é uma coisa que hoje em dia tem muito valor. Vocês podem configurar o precocking, podem configurar o active brake, podem meter o gatilho binário, podem fazer tudo e mais alguma coisa. A qualidade da construção do Arm Desire é muito boa. A instalação é fácil, não é nada difícil. Eu tive alguns percalços na instalação que não estão em vídeo, mas porque ainda não conhecia a plataforma, não tive que descobrir um bocadinho. Mas com base no manual foi sempre muito fácil passar esses obstáculos, ok? A resolução foi sempre muito fácil. Gostei também muito da performance que isto deu à réplica. Eu escolhi de propósito uma réplica de origem, porque queria ver a diferença que isto atingiria. Eu sei mais ou menos a diferença que atinge com os outros gatilhos eletrónicos que há no mercado e este não ficou atrás. Em relação a defeitos, a cabelagem se calhar podia ser melhor, mas isto é um bocado transversal a todos os gatilhos, ok? Porque a cabelagem é bastante fina, mas eu compreendo porque de certa forma aquilo são muitos cabos e é preciso passá-los por algum lado. Outra coisa que não gostei foi a configuração ao top de box, se quiserem, porque obriga-nos sempre a ligar ao computador para configurar o gatilho. Eu testei com ele, com a configuração que vem de origem na arma, depois de ter conseguido configurar o tappet plate, e não funcionava assim muito bem. Dito isto, o programa é muito fácil de vocês interagirem no computador, ok? E tem muitas potencialidades. Uma das coisas que eu gosto muito neste produto e gostei ao longo de todo este processo que foi do review, foi que a resposta do Artem, que é quem dirige a ARMV, é muito rápida. Vocês, se lhe mandarem um e-mail, seja para o que for, eu acho que ele tem uma resposta mesmo muito rápida. Vou colocar também aí um link de feedback na plataforma russa onde eles estão implementados e vocês vão ver que eles têm milhares de clientes a dizer bem disto. Especialmente pelo preço, acho que é uma coisa que é muito boa, ok? A nível de durabilidade, não sei a durabilidade disto, não é? Obviamente, porque só o montei agora, mas acredito que vai ter uma durabilidade boa pelos feedbacks que eu vejo nos sites onde eles estão implementados, os feedbacks dos clientes já deles. O feedback é bastante bom e há muita gente já a usar isto há muito tempo e com muita fiabilidade. E pronto, isto foi a minha opinião pessoal, foi o meu review. Alguma coisa que eu não tenha falado ou que vocês queiram saber que eu não tenha dito, é só escreverem aí em baixo. Fiquem bem, bons jogos e bom fim de semana!